É assim mesmo. Bom, gente, boa noite a todos, graça e paz, vocês estão bem? Gente, estou passando aqui um vídeo, uma live rápida, né, com vocês, porque eu quero falar um pouquinho sobre o sábado, né, e a guarda do sábado. O cristão precisa guardar o sábado, é um mandamento para a igreja. A igreja hoje tem que guardar o sábado, né? A gente precisa seguir esse mandamento, né? Andar debaixo dessa lei ou algo do tipo. Bom, primeiramente eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui para falar de ninguém, nem de nenhuma organização, instituição, igreja, o que for, tá? Eu estou aqui para falar mal, só apenas para expor o que a Bíblia diz, né? O que eu acredito que a Bíblia ensina e querer tirar algumas pessoas, se possível, da ignorância, né? E trazer a clareza das escrituras sobre esse assunto, tá? A gente vê muito na internet vídeos, né, passando, e muita gente, infelizmente, por estar um pouco fraca na fé, por estar um pouco distante das escrituras, acaba caindo em certos enganos que a internet ensina por aí. Né? A gente vê vídeos no Instagram, vídeos curtos, mas que conseguem enganar uma grande quantidade de pessoas. Por quê? Também te amo, meu amor, muito, viu? Josiele falando aqui, gente, no chat. Ô, Glória. Então, gente, tem vídeos que conseguem tirar a pessoa de uma clareza que ela já tinha, trazendo confusão. Né? E tem vídeos que aparecem, né, falando sobre certos temas e coisas que mostram apenas alguns versículos e o pessoal fala, se botou versículo é porque está na Bíblia. Mas não vai examinar ao fundo o que aqueles versículos falam, sobre o que ele está dizendo. E esse vídeo aqui ele vai para o YouTube porque eu quero que ele seja compartilhado para todos aqueles que tentam fazer você cair nessa ideia de guardar o sábado, de seguir esse mandamento, algo do tipo, tá? Eu vou ler primeiro, eu vou ler seis versículos diferentes que o pessoal usa para defender a guarda do sábado, tá? Eu vou ler 6 versículos que o pessoal usa para tentar colocar na cabeça das pessoas que tem que guardar o sábado. Depois eu vou ler mais de 6 que fala que não precisa, tá? Ou que não era necessário, ou que nem chega a ser citado. Então vamos lá, vamos começar em Êxodo capítulo 20, porque é claro, né? Se a pessoa vai falar sobre guardar o sábado, tem que usar a antiga aliança, porque não está na nova. Então vamos lá para Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembrando, gente, que eu vou agora ler os versículos que o pessoal usa para defender a guarda do sábado, tá? Só depois que eu vou usar os versículos que defendem que não precisa guardar o sábado, certo? Vamos lá, Êxodo 20, o pessoal usa muito esse. Versículo 8, 9, 10 e 11. Fala assim, ó. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Bom, o pessoal que usa esse versículo aqui para defender a ideia do sábado fala que é um mandamento, está dentro dos 10 mandamentos, e se eu vou cumprir honrar pai e mãe, não matar ou não adulterar, eu tenho que cumprir isso aqui também. Mas onde é que está o erro aí? Tá? O erro é que Jesus ele veio para trazer uma nova aliança. E essa nova aliança está baseada em promessas superiores. E quem traz a nova aliança, né, o mediador da nova aliança, precisa falar as leis da nova aliança. Se a antiga aliança, que essa daqui fosse perfeita, certo? Se fosse perfeita, não precisaria de uma nova. Está lá em Hebreus isso. Se precisou de uma nova é porque essa daqui já não era muito boa. Ela era legal, mas ela não tira seu pecado, ela não lhe ajuda a se santificar, ela só vai falar o que você deve ou não fazer, tá? Ela só veio para apontar o pecado. E uma das coisas que era seguido como princípio era a guarda do sábado, para os judeus principalmente. Por quê? Porque era o dia que o Senhor descansou.
Mas se a guarda do sábado é o 7º dia, obviamente domingo é o 1º dia, né? O domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ou seja, se você defende que tem que guardar o sábado, você precisa trabalhar no domingo, ok? Porque domingo tem que ser um dia normal para você. Se você quer guardar o sábado, automaticamente você precisa trabalhar no domingo. Se você não trabalha no domingo, acorda tarde, porque é um dia de descanso também, está errado. Porque domingo deveria ser um dia de trabalho também. Na nossa cultura, o domingo ficou como um dia que as coisas fecham, né? A maioria das coisas. O pessoal não trabalha muito, só os trabalhos essenciais, por assim dizer. Então, por que você não trabalha no domingo? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e folga só no sábado. Se você defende que o sábado tem que ser guardado, por que você utiliza o trabalho dos outros no sábado? Você deveria não fazer nada. Porque aqui fala, ó, não farás nenhum trabalho, nada, nenhum esforço. Nada deveria ser feito no sábado. Era para ser descanso geral. Mas se você está em um sábado, guardando um sábado e pede um lanche, você está usando o trabalho de alguém. Você está errado nisso. Porque é para os servos também descansar. Então, se a pessoa está lhe servindo, está errado. Certo? Se você precisa guardar o sábado para fazer qualquer outra coisa fora, certo? Como viajar para algum canto com a família, está errado, não pode. Você está fazendo esforço. Você não está descansando. Certo? Então, se você for guardar o sábado, guarde de vez. Mas não use como desculpa para criar uma doutrina que traga escravidão para as pessoas. Ah, tem que guardar o sábado, senão não pode fazer parte da ceia. Não pode fazer isso. Está errado isso, gente. Está errado isso. O sábado era um princípio de descanso, tá? É um mandamento de descanso para os judeus, para o povo de Israel, porque foi feito como uma aliança com eles. E a gente vai ver isso aqui em Êxodo 31:16, que é outro versículo usado, né, para falar sobre a guarda do sábado. Ambos na antiga aliança, olha só. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Aqui não está falando dos gentios. Aqui não é uma simbologia para a igreja. A igreja não é o Israel de Deus. Tá? Tire isso da sua cabeça. A igreja não é o Israel de Deus. O Israel não é uma figura espiritual da igreja, não é. Israel é um povo, os judeus é um povo, a igreja é outra, tá? A igreja é todos que estão em Cristo. Pode ser judeu, pode ser gentio. Mas judeu é todos aqueles que estão debaixo da lei judaica, ok? Então, gente, aqui em Êxodo 31:16 é muito claro, tá? Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado. Eu não sou filho de Israel. Você não é filho de Israel. Se você tiver uma descendência judaica, beleza. Mas se não tiver, para que eu vou guardar o sábado? Se não é uma aliança que foi feita com minha geração, com meu povo, com meu pai, com minha mãe, não foi. Foi com eles lá. Ok? Aí a gente vai usar isso daqui, sendo que é bem claro que é uma aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel. Ok? Ah, mas essa aliança aí não serve para a gente, não. A gente faz parte da igreja. A igreja tem uma nova aliança. O nome já fala, nova aliança. Se é nova, a antiga não vale mais, tá? Ah, então para que você fala que não tem que seguir os mandamentos e a lei, mas tem que seguir, tem que ter as promessas na sua vida? Porque a promessa, a promessa e a bênção é com a aliança de Abraão, que vai se passando para o povo. E a promessa da bênção de Abraão chega até o gentio através de Cristo. Paulo fala isso lá em Gálatas. Mas ele não fala que a lei passa por Cristo. A Bíblia não fala, e nem Paulo ensina isso, né? Que a gente precisa seguir o que a lei manda através de Cristo. Não. Cristo é o cumprimento da lei. A lei vale até Cristo. Ele estabelece uma nova aliança. Ok? Mas vamos continuar aqui. Vamos agora para Mateus. Não, vamos abrir primeiro em Lucas 23.
Tá? O pessoal também usa esse versículo aqui para tentar, porque não tem como, para tentar defender a ideia de guardar o sábado. Lucas 23, 56. 23, 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Bom, primeiro, aqui não está falando sobre discípulos, tá? Nem dos apóstolos, está falando sobre as mulheres que estavam sepultando Jesus, certo? Versículos 54 e 55 fala sobre isso. As mulheres que vinham da Galileia foram ao túmulo com o corpo, foram ali para depositá-lo, se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram. Essas mulheres aqui, tá? Não era uma coisa que todos os discípulos seguiam à risca, até porque em dia de sábado eles viram Jesus curar e falar: eu sou o sábado. Eles viram isso, eles ouviram isso. Então, na cabeça deles, eles sabiam o que deveria e o que não deveria fazer, o que precisava e o que não precisava fazer. Tá? Eu sei que eu posso entrar em um assunto que parece ser muito longo, mas eu vou tentar resumir aqui. Quando fala que Jesus veio para cumprir a lei, não é a mesma coisa que praticar a lei. Jesus não veio praticar a lei, ele veio cumprir a lei. Ele não veio extinguir a lei, ele veio cumprir a lei. E o que é o cumprimento da lei? A morte na cruz. Esse era o cumprimento da lei, tá? De forma bem resumida. Ah, Gabriel, eu queria que você detalhasse sobre esse assunto. Pode pedir nos comentários do vídeo, tá? Aqui vai para o YouTube. Pode pedir nos comentários do vídeo aí. Gabriel, eu quero detalhar essa explicação sobre cumprir e praticar a lei. Eu vou explicar. Mas não aqui, porque o foco aqui é só sobre o sábado, tá? Então, Jesus não veio para praticar a lei, até porque teve muitas passagens que ele não praticou. Uma delas é João 8. Vocês lembram de João 8? Que a mulher foi apanhada em flagrante adultério, foi levada até Jesus e a lei mandava matar. Ele não cumpriu a lei. Muita gente não entende a lei, mas ele não cumpriu a lei. Ele trouxe uma nova lei. Qual era a lei? Amor e perdão. Certo? Ele trouxe uma nova lei ali. E em Mateus 5 ele está direto ali falando. Lá na lei falava isso. Eu, porém, vos digo. Ou seja, eu, porém, a partir de agora, o que eu vou falar é o que vale. Por quê? Porque ele era superior a Moisés. Moisés ele foi o legislador do povo hebreu. Não de todo mundo. Do povo hebreu. O legislador da igreja é Cristo. A lei de Cristo é a que vale para a igreja. Jesus é o cabeça da igreja. O que ele fala que tem que ser cumprido. Não o que Moisés ensinava. Certo? Mas vamos lá. As mulheres guardaram aqui o sábado, ou foram descansar no sábado, porque era um costume dos judeus. Tá? E até agora não tinha sido estabelecida uma nova aliança. Jesus só vai ressuscitar no capítulo 24 ainda. Então, entendam que existia um tempo certo. Aqui não tinha estabelecido ainda a nova aliança. A nova aliança não começa em Mateus 1, começa em Atos 2. Certo? Depois que Cristo sobe, o Espírito Santo desce, ali começa a nova aliança. O estabelecimento da nova aliança. Tá? Mas Cristo veio para ensinar e estabelecer essa nova aliança, que é estabelecida ali, quando ele sobe aos céus, né? E manda o Espírito Santo. Então, entenda cada período. Nesse período aqui não tinha ainda nova aliança. Era na antiga ainda. E na antiga era costume dos judeus guardar. E as mulheres, em honra àquele mandamento, foi lá e cumpriu. Mas a gente não vê os discípulos fazendo isso aqui. Ok? Tem até a passagem que fala sobre música. Deixa eu ver aqui se eu acho. Mas não fala de sábado não, tá? Que eles foram para o templo adorar, mas não fala de sábado. Mas vamos voltar aqui. Vamos agora para Mateus capítulo 24, versículo 20. Esse aqui é o mais bobinho que eu acho, tá, gente? Desculpa falar assim. Mas esse aqui é o mais fraco que tem nesse argumento aí. Por quê? Porque aqui está falando sobre a tribulação, certo? E para quem é pré-tribulacionista e dispensacionalista,
entende que existe um tempo e uma fala certa para cada momento, tá? Para quem é pré-tribulacionista, sabe que a igreja não passa pela tribulação, ok? Se a igreja não passa pela tribulação, existem algumas regras e mandamentos que são ditos aqui no sermão profético, né? Algumas dicas que Jesus dá, que não é para a igreja, tá? São para os judeus. E lá em Mateus 20, a partir do versículo 19, ele fala sobre isso. Cadê? Mateus 24, perdão. Mateus 24, 19, olha só. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Que dias? Dias da tribulação, da grande tribulação, né? Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, e nem no sábado. Agora, gente, por que no sábado não? Né? Porque a minha fuga não poderia ser em um sábado. Acho que aqui tá meio escuro, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Tá pra cá, acho que fica melhor. Tá, deixa eu vir pra cá, pronto. Então, gente, por que a fuga não poderia ser no sábado? Porque o sábado para os judeus é um dia sagrado, que eles tinham que descansar. Então, eles não poderiam andar mais do que 1 quilômetro. Olha que interessante. Eles não poderiam andar mais de 1 quilômetro. Como é que eles iriam fugir? Não dava. Eu não sei se Jesus está sendo irônico aqui, porque ele fala para os judeus, né? Olha, ore para que não seja nem no inverno, nem no sábado. Interessante, né? Porque lá na Judéia, aonde está acontecendo isso daqui? Porque ele fala, os que estiverem na Judéia, não no Brasil, não na Índia, não na África, não nos Estados Unidos. Os que estiverem na Judéia, fujam. Quem está na Judéia, gente? É os judeus. É o povo hebreu, são os israelitas. Não é eu, não é você. Não se escandalize com isso não, mas o anticristo nem no Brasil vai vir. Nem aqui ele vai fazer nada, ele vai trabalhar por lá, no Oriente Médio, na Judéia, onde ele estiver. Mas nem para cá ele vai vir, ele pode até influenciar, ele pode até dar ordens para o seu povo e alguns deles fazer uma coisa para cá, mas nem ele vai querer vir para cá, porque não é o foco dele, gente. Ele não vai vir para a terra para perseguir cada pingo de cristão que tiver no mundo. É só os que estiverem ali no Oriente Médio, certo? Os que estiverem naquela região. Obrigado. Então, gente, aqui não está falando para a igreja. Quando aqui fala, orem para que não seja no sábado, não é porque a igreja tem que guardar o sábado. É porque os judeus guardavam o sábado e não tinha como fugir. Ok? Porque se a gente fosse interpretar que essa guarda aqui do sábado, que está supostamente dizendo, é para a igreja, a gente teria que orar para... Primeiro, a gente teria que orar para ter inverno, né? E neve no Brasil. Para depois orar para que não seja no inverno. Porque aqui não neva. Se tiver no inverno, vai influenciar em quem? Nada, né? Então, eu vou ter que orar primeiro para ter neve, depois para parar de ter neve. Olha só que loucura, gente. Isso é a interpretação besta, muito rasa. É a interpretação de bar de esquina. Né? Parece que tem um monte de bebo conversando. Ali tá falando do sábado, é porque é para guardar o sábado na igreja. Parece que foi assim que começou. Porque não faz nem sentido isso. Né? Então, gente, aqui não tá falando para a igreja guardar o sábado. Nem cita isso aqui. Tá? Tá falando dos judeus, do tempo deles. Agora vamos para Atos 13, 16, 13, né? Atos 16, 13. É outro versículo que quando você lê assim, você fala, rapaz, o que tem a ver isso com guardar o sábado? Não tem nada a ver, né? Mas o pessoal usa. E se o pessoal usa, vamos ler aqui para ver por que eles estão usando. Atos 16, 13. Bom, vai falar assim, no sábado, saímos da cidade para junto do rio. Olha só, Paulo estava fazendo missões no sábado. Nem podia, né? E o pessoal usou aqui para defender a guarda do sábado. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Não falo em lugar nenhum de guardar aqui, tá, gente? Assentados-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Aí vai contar a história de Lídia, depois a cura da jovem adivinhadora. Nada de guardar o sábado. Mas por que eles usam? Porque cita a palavra sábado. É como falei, é como se eles fizessem assim, tem a palavra sábado aqui, porque é para guardar. Não, gente.
Aqui está falando que em um sábado eles fizeram isso daqui. Poderia ser numa terça, poderia ser numa quarta, poderia ser numa quinta, mas foi no sábado. Se aqui tivesse numa quinta, saímos da cidade, a gente teria que guardar a quinta também? É óbvio que não, gente. É uma questão de lógica. Ele saiu no sábado e escreveu que saiu no sábado. Só isso. Só isso. Não tem para onde ir. Não tem bicho de sete cabeças. Ele saiu da cidade, né, para a cidade no sábado. E acabou a história aí. Poderia ser no domingo, qualquer dia. Certo? Mas foi no sábado. Coincidência? Não. Foi só um dia que foi o dia que eles foram, né? Por certo era depois de uma semana na cidade, vamos para outra agora. Pode ser, né? Então, vamos continuar aqui. Para finalizar, vou ler Hebreus 4:9. Isso aqui não tem nada a ver com nada de sábado, tá, gente? Só vou ler mesmo porque o pessoal usa. Hebreus 4:9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. Bom, aqui está falando que Deus descansou das suas obras. E aqueles que andarem em obediência podem entrar no descanso do Senhor. Da mesma maneira que a gente entra no descanso pela obediência das obras que a gente fez, a gente vai fazer a mesma coisa que Deus fez, entrando no descanso dele, que foi no sétimo dia. Mas aqui não está falando para a gente descansar no sábado, não está falando em lugar nenhum para guardar o sábado. Ao contrário, Hebreus é uma das cartas que mais bate em cima da lei. Porque em Hebreus é onde é dito que a lei foi abolida. É em Hebreus que fala isso. Certo? Que a nova aliança veio para a velha não existir mais. E como é que eu vou usar Hebreus para falar sobre a guarda do sábado, gente? É muita inocência, né? Eu pegar um versículo como esse e achar que aqui está falando sobre guardar o sábado. Não está. Está falando sobre descansar no Senhor, pela obediência. Da mesma maneira, no versículo 11 fala assim, ó, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Não está falando de sábado aqui. Porque se tivesse, qual é o esforço que eu vou ter para entrar no sábado? Me diga aí. Olha, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aqui não está falando de sábado, de domingo, de um dia. Está falando sobre um descanso no Senhor. Pela obediência a Ele. Se você desobedecer, você não vai entrar nesse descanso. Não está falando de sábado aqui. Ok? Mas Hebreus é uma das cartas muito top. Muito top. Onde vai falar justamente sobre a lei, a graça. Olha só. Cadê? Versículo 5 de Hebreus 8 fala assim, ó. Versículo 5 de Hebreus 8. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador superior de uma aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, ou seja, ela tinha um defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda. Aí ele vai falar uma referência aqui de Ezequiel, né? Aí versículo 13 de Hebreus 8. Quando se diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Gente, na cabeça do autor de Hebreus, era para a antiga aliança ir desaparecendo aos poucos e não sendo praticada pela gente. Você percebe que o texto fala isso? Mas por que a gente não quer afirmar isso? Por causa do preciosismo que a gente coloca em cima de alguns textos da antiga aliança, que era para o povo hebreu, tá? Ali serve muito de base histórica.
ela serve muito para pegar a referência de leis que tem na Nova Aliança, mas não é leis para a gente, para a igreja. Entenda isso talvez por todos, em nome de Jesus, tá? Então, a antiga aliança, ela se torna antiquada por causa da nova que foi estabelecida. Amém? Então, para a gente começar a finalizar, eu vou ler vários versículos aqui que falam sobre o sábado, né? Vou começar aqui com Hebreus 1, do 1 ao 3, né? Já que a gente já estava em Hebreus. Só esse daqui que eu li em Hebreus 8 já dava para deixar aí, mas vou ler Hebreus 1 aqui. Havendo Deus outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é a maneira que Deus se comunica com o homem agora. Cristo é o exemplo perfeito da vontade de Deus, tá? Jesus não guardou o sábado e não tem o ensinamento dele sobre guardar o sábado, tá? Porque não é uma lei para a nova aliança. Ele pode ter guardado durante sua infância? Pode, porque ele era judeu. Ele é judeu, né? Porque ele não morreu, ele ressuscitou, ele está vivo. Então ele é judeu, tá? Ele pode ter guardado o sábado? Pode. Mas ele ensinou isso para a igreja? Não. Certo? Por quê? Porque a igreja está debaixo de uma nova aliança. Ele é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. Se eu estou nele, eu já estou descansando no Senhor. Certo? Eu vou continuar aqui. Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28. Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28 fala assim, ó. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus é Senhor do sábado. Ele é maior que o sábado. Ele é o sábado, ok? O descanso, né? Então, aqui em Marcos 2, é uma prova que Jesus não praticava a lei em todos os pontos. Ele veio para cumprir a lei. Aqui mesmo, em Marcos 2, do 23 ao 28, é uma passagem que ele foi advertido por não praticar algo que estava dentro da lei. Tá? Ele foi advertido por isso. E ele vai corrigir, tá? Os fariseus por causa disso. Então, perceba, gente, o sábado não é para a gente guardar. E eu não tenho nada contra quem guarda o sábado, não. É a sua consciência, mas não tente ensinar isso para ninguém, como se fosse uma regra. Porque não é para ser uma regra, tá? Se você é da igreja que guarda o sábado, que gosta disso, amém. Mas não ensine que é algo da nova aliança. Fale, seja consciente, seja sincero. Fale, olha, não está na nova aliança, não precisa fazer, mas a gente quer fazer, tá? E quem quiser seguir, fique à vontade. Mas não proíba as pessoas de fazer algo porque ela não quer guardar o sábado. Não é uma regra da nova aliança. Não é necessário fazer isso, certo? Vamos continuar. Atos capítulo 15, eu não vou nem ler, vou só citar aqui, porque você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu não tenho nenhum problema com isso. Em Atos 15 eu tenho uma discussão na igreja, justamente por causa de Paulo e Pedro, né, que estavam discutindo sobre os gentios e os judeus. Nessa discussão é decidido o que deveriam ser feito, tá? E é citado algumas coisas também da antiga aliança, como comer sangue, né, essas coisas. Mas em nenhum momento é citado o guardar o sábado. Nem para os judeus da época, nem para os gentios. Por quê? Porque os apóstolos da nova aliança tinham consciência que estavam debaixo da nova aliança. A velha é uma coisa, a nova é outra. Amém? Vamos continuar. Bom, vamos agora para Romanos capítulo 14. Eu vou ler só o versículo 5, porque Romanos 14 fala basicamente só sobre isso, tá? Fala sobre a gente crer e não ter intolerância à fé dos outros, ok? Vamos lá.
Versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come, porque não dá graças a Deus. Ou não come e não dá graças a Deus. Ou e dá graças a Deus, né? Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Amém? Então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, quem tem a consciência de que tem que guardar o sábado, guarde. Fique em paz com isso. Mas seja da sua própria consciência. Que não seja alguém impondo sobre você. Que não seja uma regra para lhe proibir de fazer coisas. Tá? Da mesma maneira, se eu tiver consciência que eu não posso mais tomar refrigerante, eu não vou tomar mais. É uma coisa minha. Eu não posso impor e ficar caçando versículos que falem contra a bebida de refrigerante, gente. Certo? Então, não é porque o meu pastor guarda o sábado que ele tem que impor que eu guarde também. É a consciência dele. Na minha consciência, né, a minha opinião bem definida é que não precisa. Por isso que eu não vou guardar. Aí, por que você está fazendo esse vídeo, Gabriel? Para tentar trazer, no mínimo, um pouco de liberdade para quem está em dúvida disso. Em confusão com isso. Que não precisa ser guardado sábado. Ok? Eu vou continuar. Abra agora em Gálatas aí, capítulo 2. Gálatas, Paulo bate muito nessa tecla aí, tá, gente? Sobre leis, sobre guardar algumas leis, praticar a lei. Inclusive, ele fala que quando você começa a praticar a lei de novo, você decaiu da graça. Então, é bem pesado o que ele fala aqui. Bom, Gálatas, capítulo 2, versículo 24. Paulo fala assim. Cadê? Acho que não sei se era 24. Cadê? Acho que é 1,24. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, gente. Anotei a referência errada aqui. Mas vamos lá. Vou ler aqui o versículo 4 e 5. Vou começar por aqui, tá? Gálatas 2, 4 e 5. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Amém? Aqui ele está falando contra os judaizantes que queriam voltar às práticas da lei dentro da igreja, tá? Ele está combatendo isso. E lá em... Cadê? Aqui. Vamos lá. Gálatas 2, 15 ao 17 agora. Vai falar assim, ó. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo o ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Paulo fala que morreu para a lei.
porque ele estava falando sobre praticar ou não praticar as obras da lei. Tá? Agora vamos para Gálatas capítulo 3. Eu vou ler aqui só o versículo 13, que fala assim, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Agora, por que ele se fez maldição em nosso lugar? Versículo 14 fala: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por intermédio de Cristo Jesus, a fim de recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Então perceba, ele está falando aqui sobre uma promessa, tá? Que era a bênção de Abraão também para os gentios. Ele não fala sobre a prática da lei para os gentios, mas a bênção de Abraão. Tem bênçãos que foi dada para o povo de Israel. Essas bênçãos aí também não vêm para a igreja, gente. Da mesma maneira que a lei, que é só para eles, existem bênçãos que é só para eles que cumprem a lei. Mas para a gente, a bênção de Abraão vem para os gentios em Cristo Jesus. E essa bênção de Abraão acompanha também os judeus, mas não fica nos judeus, como algumas bênçãos para eles. Vem também para os gentios. Por exemplo, quando eles saíram do Egito, né? E todos saíram curados, Deus tinha uma provisão e uma proteção de cura sobre eles, para nenhum vir doente para o deserto, né? Lá em, acho que é Salmo 105, que fala sobre isso, não lembro agora. Fala isso, né? Que a 105, 20, alguma coisa assim. Que saíram do deserto todos curados, sem nenhuma enfermidade. Ali era uma bênção sobre eles. Mas isso não significa que essa bênção seja para a gente também, tá? Eu sei que é o mesmo Deus que faz tudo, mas a bênção que estava nele naquele momento, tá? Protegeu eles ali. Mas para a igreja é uma superior. É superior porque não é só naquele momento ali. Para a gente, a bênção da cura e da saúde é para toda a vida. Porque depois eles adoeceram de outras coisas aí. Mas saíram do Egito sem nenhuma doença. Vieram para o deserto e ficaram sem nenhuma enfermidade. Porém, alguns por desobediência contraíram doenças, pegaram lepras, foram picados por cobra, tá? Ficaram doentes. Moisés teve que erguer uma serpente de ouro para o pessoal olhar para ela e ser curado. Então, teve uma bênção para eles, mas também teve uma maldição pela desobediência. Em Cristo temos uma bênção também, se estivermos nele, que é a saúde divina. Mas se eu estiver desconectado da palavra, longe dele, com a consciência da antiga aliança, eu vou estar sucinto a doenças, a enfermidades, a cair em pecados também, tá? Então, você percebe que a bênção de Abraão vem para o gentio, mas a lei e a prática da lei não passa para os gentios através de Cristo. É só a bênção de Abraão. Mas essa bênção é seguida pela obediência da lei da nova aliança, que é em Cristo também. Amém? Vamos lá. Gálatas capítulo 4, versículo 9 ao 11, fala assim, ó. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Gente, voltar às práticas da lei é coisa de escravo. Você foi chamado para ser filho, é diferente. Versículo 10. Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vos tenho eu trabalhado em vão para convosco. Olha que interessante. Paulo fala, eu tenho receio de ter trabalhado em vão pelo que vocês estão querendo fazer. Voltar a guardar dias, meses, anos. Ou seja, sábados, festas judaicas e algo do tipo. Então, gente, não é para a gente fazer isso. Não é um mandamento para a nova aliança. Certo? Vamos aqui para Gálatas. Gálatas não. Cadê? É isso mesmo. Gálatas 5:4. Vai falar assim, ó.
desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. Amém? Perceba. Paulo está falando que quando eu volto a praticar o que a lei pede, e quando eu volto a observar o que a lei manda, eu estou me desligando de Cristo. Eu estou decaindo da graça. Para quem fala que não tem como decair da graça, que é o ensino errado, é a interpretação errada, o versículo é bem claro aqui. Da graça decaístes. Caiu. Né? Tem como se desligar de Cristo? Tem. Tem como perder a salvação por não estar em Cristo? Tem. Tem como eu estar em Cristo depois de não estar mais? Tem. É tudo uma questão de posição, desobediência e consciência da sua mente. Se eu aceito Jesus com meu coração e confesso com a boca, se eu tiver convicção e negar com a boca, convicto do que eu estou falando, eu também vou estar me desligando dele, tá? Por quê? Porque eu estou saindo de Cristo. Ok? Ele fala lá em João 15:7, se permaneceres em mim e minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres. Mas se eu não permanecer nele, tem como? Tem, gente. Claro que tem. Se ele fala que a gente deveria permanecer nele, é porque tem como não permanecer nele, tá? Cuidado para não cair em doutrinas aí estranhas e antibíblicas, que é mais filosofia do que Bíblia, tá? Cuidado, gente. Isso daí é muito erro envolvido. Então, os Gálatas estavam se desligando de Cristo por causa de rudimentos da lei. E você quer me fazer guardar o sábado? Não, gente. Claro que eu não vou fazer isso, gente. Eu não preciso fazer isso. Você não precisa fazer isso. Mas se quiser, faça, irmão. Vai em paz. Mas se você tiver lido tudo isso daqui junto comigo e ainda está querendo guardar o sábado, é porque você quer continuar como escravo. Simples assim, tá? Você não vai perder a sua salvação, nem eu vou perder a minha por não guardar. Lá no céu a gente se encontra, né? E você fala se valeu a pena ou não, é contigo, tá? Vamos agora finalizar, acho que a gente já leu, né? Romanos 14:8, que fala que se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Então, quer morremos, quer vivemos, façamos isso com o Senhor e para o Senhor. Amém? Bom, galera, é o seguinte, estou finalizando aqui a live, tá? Espero que vocês tenham entendido sobre o guardar o sábado, sobre os mandamentos do sábado, se o cristão precisa guardar o sábado. E a resposta é não, não precisa, tá? A gente não necessita de guardar o sábado, não é um mandamento para a igreja. É uma interpretação errada, tá? Sobre a igreja como Israel de Deus e algo do tipo. Então, vou finalizar a live por aqui. Esse vídeo aqui vai estar no YouTube, né? Vai estar no YouTube. Quem quiser um vídeo sobre alguma dúvida específica, pode comentar nos comentários aí. Fala o que você quiser. Ah, eu não entendi isso. Ah, eu queria entender melhor sobre o cumprimento da lei e a prática da lei. Ah, mas Jesus veio para praticar a lei. Pode perguntar o que quiser. Ah, Gabriel, mas eu não acredito assim, porque na minha igreja foi ensinado assim, assim, assim. Não tem problema. Desde que você não xingue ninguém, não cite nome de ninguém, não cite placa de igreja, fique à vontade aí, tá? Então, fique na paz. Até a nossa próxima live e vídeo. Fica na paz. Tchau, tchau.